Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Espírito Santo, o meu melhor amigo. Eu tô muito empolgado pro episódio de hoje porque há pouco tempo o Espírito Santo tava falando muito forte comigo sobre ele veio para trazer a profundidade de Deus Pai. Ele veio para nos levar aos lugares mais profundos do coração de Deus através de Jesus. E eu queria que você abrisse é, a sua Bíblia em 1 Coríntios 2, no versículo 9 em diante. Já vamos começar lendo a Bíblia e eu vou contando alguns testemunhos que o Espírito Santo tem feito e o que ele tem falado comigo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu queria falar sobre a profundidade que o Espírito Santo nos leva. O Espírito Santo ele vem para nos levar aos lugares mais profundos. Quem conheceu o Espírito do homem, senão quem conhece o homem, senão o Espírito que nele está? E quem conhece a Deus, senão o Espírito que provém dele? E eu quero te falar que ele veio para nos ensinar o que nos foi dado gratuitamente. E eu te pergunto, o que foi nos dado gratuitamente? O que nos foi dado gratuitamente? Não sei se você lembra de alguma coisa como a salvação nos foi dado gratuitamente, porque fomos salvos pela graça, não por obras para que ninguém se glorie. Não só a salvação, mas a adoção. A adoção. Nós fomos adotados por Deus Pai através de Jesus. E o Espírito Santo é o Espírito de adoção. Ele nos torna a certeza dessa adoção. Sabe, eu estava conversando com o Espírito Santo, ele falou assim, sabe qual foi o maior legado que Jesus deixou no seu ministério terreno? Você sabe qual foi? E eu fiquei pensando e ele já me respondeu na hora. Ele falou que o maior legado que Jesus deixou na terra foi o de ser filho de Deus. O maior legado que Jesus deixou foi o de seguir a voz do Espírito Santo em todos os momentos da vida dele. E a certeza de que ele é o Filho de Deus. E esse legado ele deixou a nós, quando ele fala assim, Pai nosso que está nos céus. Até o momento era só o pai dele, porque ele ainda não tinha firmado a aliança, mas ele dividiu o pai dele com a gente. A Bíblia diz aqui em Romanos 8:16, o 15 e o 16. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não é um espírito de escravidão, mas de adoção. A nossa adoção. Por que esse é um lugar muito profundo que nos foi dado gratuitamente? Porque os profetas do Antigo Testamento, eles tinham a manifestação do Espírito Santo sobre eles quando profetizavam, mas logo depois que acabava, pum, ia embora. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio como o penhor, o selo da nova aliança. Sabe quando você compra algo? Antigamente as pessoas compravam algo e
E em troca era dado para elas um penhor, que era a garantia daquilo que elas compravam. E quando elas iam e trocavam de volta, porque precisava ter uma garantia. E Jesus, ele nos comprou com o seu sangue, mas ele mandou um penhor para ter uma garantia de que quando ele voltar nós seremos dele. E esse penhor se chama Espírito Santo e vai estar conosco até a consumação dos séculos. Ele é o nosso melhor amigo. O maior legado de Jesus na terra foi ter seguido a voz do Espírito Santo, a ponto de, em Romanos 8 também fala, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará os nossos corpos mortais. Foi o Espírito Santo de Deus que ressuscitou. Ele é o poder da ressurreição. É o Espírito Santo de Deus que trouxe vida. Sabe, por muito tempo, eu ia para a igreja quando eu era novo. Eu fui batizado quando eu tinha 14 anos de idade. Eu me converti com 9. Eu ia por muito tempo atrás de... Eu era obrigado a ir para a igreja. Eu ia por causa de obrigação, por causa de religião. Ninguém nunca me ensinou que eu tinha sido adotado. Eu falava assim, Deus é meu pai, mas era só da boca para fora. Ninguém nunca tinha me ensinado a ouvir a voz de Deus, a eu orar e esperar que Ele respondesse, porque Ele está falando, Ele quer falar a todo momento. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou dentro de nós, que Jesus é a palavra de Deus falada. O próprio Jesus, se Deus não quisesse se comunicar conosco, Ele não teria enviado seu Filho. Jesus era a própria profecia de Deus andando na terra. E quando Jesus ele ascende os céus, Ele fala, vou rogar ao Pai para que Ele envie o Espírito Santo. E Ele é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Esse Jesus, Ele me batizou e agora eu consigo ouvir a voz de Deus diariamente. Diariamente. Antes era tudo como uma obrigação. Antes era tudo muito pesado. Antes eu era devoto, mas pela minha paixão, não pela paixão dele formada em mim. Antes eu ia para a igreja como uma obrigação. Hoje eu vou para ter comunhão com os irmãos, porque eu recebi algo do Espírito Santo e eu preciso compartilhar com eles. Eu preciso ouvir eles, eu preciso sentir o coração deles, sabe? E quando o Espírito Santo vem e eles nos leva a essa profundidade, sabe qual que é o lugar mais profundo? É ouvir as batidas do coração do Pai. A batida do coração do Pai. Sabe, a Bíblia diz que o mistério que estava oculto em Deus nos foi revelado pelo Espírito Santo. Que é Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, as religiões mundiais, elas te levam a um lugar que você tem que ser devoto para ir para um paraíso que eles inventam. Você tem que fazer isso para chegar no outro lado, no paraíso. E sabe, eles têm um Deus que escraviza eles no sentido de faz isso para mim, faz isso, faz aquilo outro. Mas não, em nenhum momento existe uma salvação da alma. Em nenhum momento existe uma adoção de filho e um compartilhar de natureza. Porque nós viramos novas criaturas de Cristo. Nós viramos nova criatura. O que significa? Que nós somos uma nova criação de Deus. Deus criou Adão, beleza. Adão pecou, perverteu a imagem, que antes era imagem e semelhança, já não é mais imagem, a imagem ficou distorcida. Só que Jesus enviou o segundo Adão, que é Jesus. E aí ele recupera essa imagem. Só que ele não recupera como era antes. A Bíblia diz que essa palavra para nova, criação nova, é o original de protótipo. Ou seja, algo que nunca existiu antes. Então a nova criação é melhor do que a primeira. Antes, Adão se encontrava com Deus uma vez ao dia. Agora, na nova criação, o Espírito de Deus veio habitar em nós. A gente pode se encontrar com Ele em qualquer momento. Porque Ele está dentro de nós. Aonde a gente vai, sabe qual é o maior problema? São as distrações. Sabe qual é o maior problema? É a gente olhar para Deus por detrás de uma porta distante. Mas Jesus, Ele está batendo na porta e fala assim, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com Ele. E a porta do teu coração é a porta do meu coração. Ele só está esperando para entrar. E Ele não está entrando para ser visitante, não. Ele está entrando para fazer morada. Os lugares mais profundos em Deus
É aquele que você se perde de si mesmo e você só se encontra nele. Os lugares mais profundos no oceano do Espírito Santo é quando você encontra novas formas de se render a ele. Hoje pela manhã a gente estava num momento de soaking, que é um momento de profundidade. Significa realmente uma imersão em ouvir a voz de Deus e tal. E Deus me deu uma visão. E essa visão era que eu estava mergulhando num lugar muito profundo, muito profundo. E esse rio era o rio do Espírito Santo. E eu desenhei essa visão. Tá aqui. Vou mostrar para vocês. Eu desenhei essa visão hoje de manhã. Essa aqui é a visão. Eu mergulhando num lugar profundo até eu me perder de mim mesmo. Sabe? Não é possível sem o Espírito Santo. É impossível sem ele. E o que eu quero te dizer é que se você nunca ouviu a voz de Deus, para esse vídeo agora, nesse momento, e fala assim: Espírito Santo, eu quero aprender a ouvir a tua voz. A tua palavra diz que o Senhor me ensinaria todas as coisas. Sabe? Nós não somos moldados ao olhar para a palavra com um padrão distante, não. A gente tem que olhar para a palavra e querer viver o que está aqui. Se a Bíblia diz que Pedro passava e os enfermos eram curados só por tocar na sua sombra, esse é o normal da Bíblia. Não é os tempos dos apóstolos, os tempos não sei do que. Tem muita gente que inventa desculpa para não viver o que está na Bíblia. Como se, sabe, eles inventam teologias de justificativa para justificar que a gente não vive mais. Em vez de se render à voz do Espírito Santo, porque o mesmo Deus que fazia milagres naquele tempo faz milagres hoje. E se você está assistindo esse vídeo, você tem algum tipo de dor, eu quero orar pela sua dor. Se você tem, sei lá, uma perna menor do que a outra, eu quero orar pela sua perna, porque não sou eu quem faço, é o Espírito Santo de Deus. E eu quero orar por você. Pode fechar os seus olhos, colocar a mão se tem alguma dor, se você está representando outra pessoa que está enferma, que está no hospital, eu quero orar por você. Senhor, eu quero te apresentar a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu declaro que se existe algum caroço, que ele desapareça na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro que se uma perna é menor do que a outra, que ela cresça agora na autoridade do nome de Jesus. Se existem dores de cabeça, enxaquecas que não param nunca, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, cessou, porque no reino de Deus não existe enfermidade, no céu não tem enfermidade, o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Jesus, o Senhor levou tudo sobre si, eu declaro na tua autoridade que todas as dores desapareçam, todos os incômodos desapareçam. Espírito Santo, eu não posso tocar onde essa pessoa está, mas o Senhor pode, porque o Senhor é onipresente. Espírito Santo, toca em cada pessoa que está lá. Senhor, eu quero orar também por um fogo, um batismo de fogo, uma imersão no teu fogo líquido. Porque essa é a promessa para os filhos de Deus, é receber do teu fogo, é receber do teu Espírito. E eu quero declarar do teu fogo, Senhor, onde eles estiverem, que esse fogo venha começar no coração e venha queimar por todo o corpo, na autoridade do nome de Jesus, que eles sejam imergidos na tua realidade e que eles sejam transformados à imagem de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Amém. E uma das coisas que Deus me mostrou também foi que eu estava num tempo de oração e era uma mesa onde tinha várias reuniões. E no momento eu olhei para a mesa e aquela mesa, se transformou. E eu olhei, cara, o que é isso? E eu vi várias pessoas sentando. E essas pessoas estavam com coroas. E Jesus falou assim, Jesus não, Deus Pai falou comigo. Ele falou, filho, nunca coloque limitação onde eu não coloquei. Não limite os meus filhos, porque esse é o reino dos filhos. O primogênito dentre muitos irmãos. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Esse é o reino dos filhos de Deus. Não limite o que Deus pode fazer. Sabe, eu queria abrir uma passagem também. Tá vindo muitas coisas aqui e eu quero compartilhar com vocês, porque eu não sou o dono desse canal. O Espírito Santo é o dono desse canal. Esse canal não é meu. Eu nem queria estar gravando vídeo. Mas ele falou assim, eu quero que você fale. Então eu tô aqui. Eu tô aqui para obedecê-lo. Não porque eu sou obrigado, mas porque eu sou amado. Queria que você abrisse em Hebreus,
tem uma passagem que diz assim, Hebreus 3, 5. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação do deserto. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Moisés foi fiel como servo de Deus, o dono da casa. Mas Jesus foi fiel como filho sobre a casa. O que isso quer dizer? Existe uma diferença entre o servo e o filho. O filho, ele é co-herdeiro com o pai. Ele tem acesso a coisas que o servo não tem. O escravo não tem acesso a coisas que o filho tem. O escravo não se assenta na mesa do pai e compartilha do coração dele. O escravo está sempre servindo e muito ocupado com muitas tarefas. Mas o filho, ele está ali para ouvir o coração do pai, ele está aprendendo com o pai. Não limite o que Deus pode fazer na sua vida. Porque os filhos não têm limitação. Nós somos chamados a ser imagem do Pai. E isso só é possível com o Espírito Santo. Muito tempo eu fiquei me perguntando assim, cara, como é que eu posso fazer para viver os ensinamentos do Sermão da Montanha, de Jesus, Mateus 5? Como? Isso aqui é muito difícil. E pouco tempo atrás o Espírito Santo falou assim, filho, você nunca vai conseguir se não for comigo. Para você aprender a viver Mateus 5 em diante, você tem que aprender a viver João 15, que é a videira verdadeira, que sem mim nada vocês podem fazer. Sem ele a gente não pode fazer nada. Aquele padrão é o padrão do próprio Cristo. Só que esse padrão só pode ser cumprido com a pessoa do Espírito Santo. E eu quero te deixar com essa gama de coisas que eu fui falando. Eu nem sabia muito direito o que eu ia falar, mas eu sabia de uma coisa. Que eu ia cooperar com o Espírito Santo, porque eu disse, esse vídeo é teu. E alcance quem você quer alcançar. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações no sininho aqui embaixo. E manda para a primeira pessoa que vier na sua cabeça. Eu estou pensando em uma nova série. E vem aí uma próxima série. Tchau!